A causalidade, a subjetividade e a história, 1966 e 67. 2. A ruptura leninista. No sentido que costuma ser atribuído à história, tudo acontece nela na ordem da determinação e com a condição de não cair nas simplificações a que nos acostumaram os stalinistas. O materialismo histórico permanece como o único método válido. Mas ao determinismo dialético escapa uma dimensão que se passa em contraponto ao próprio princípio da determinação. É o paradoxo, por exemplo, de uma instituição como o PCF, cuja política é inteiramente determinada pelo jogo das relações econômicas e sociais do capitalismo monopolista de Estado, prisioneiro do gaullismo, tributário da política externa da União Soviética, etc. Tudo isso, coisas que, no entanto, não nos deveriam ocultar o fato de que continua a haver na França uma via revolucionária que depende em parte da evolução da crise interna desse partido. Tomemos outro exemplo, em Cuba. Há 10 anos, era possível pensar que tudo já havia ocorrido. A brusca ruptura do castrismo questionou tudo e ensejou por algum tempo uma série imprevisível de eventos. Não quero dizer que um castrismo seja um dia possível na França, mas apenas sugerir que, nessa ordem de contradeterminação, é possível todo um campo de intervenções subjetivas e de reformulações revolucionárias. Dizer isso de modo algum implica que se trate de causas necessárias, mas somente que existem possíveis rupturas da causalidade histórica. Passemos agora à intervenção dos bolcheviques entre fevereiro e outubro de 1917. Tratou-se de impedir a evolução natural das coisas. Eles se puseram no caminho do que teria ocorrido normalmente na esteira de uma derrota nacional daquela envergadura. Algo como uma união sagrada de centro-esquerda na esperança do retorno de dias melhores e da recuperação do poder por partidos tradicionalistas. Os bolcheviques interpretaram a debandada militar, econômica, social e política como uma vitória das massas, a primeira vitória da Revolução Socialista. Coube a Lenin ter a audácia de sustentar, nessa situação dramática para a Rússia, a intransigente teoria do derrotismo revolucionário. Precisemos, além disso, que a política bolchevique nesse período girou inteiramente em torno de Lenin e de sua brusca tomada de consciência de que a Revolução Socialista se tornara o objetivo imediato, dado que a fraqueza da burguesia russa a tornava incapaz de consolidar seu poder. Para Lenin, tratava-se de enfrentar uma situação completamente imprevista. Até então, ele combatera duramente aqueles que haviam previsto que um tal processo de transbordamento se tornaria inelutável, isso é, Trotsky e os partidários da Revolução Permanente. Restava a Lenin convencer seu próprio partido. No final, foi por uma espécie de golpe de força contra o seu próprio Comitê Central que ele acabou por impor essa orientação chamada de Teses de Abril, a mobilização imediata do partido e das massas para a tomada do poder. A consequência dessa reviravolta e da ruptura que implicou no Partido Bolchevique foram consideradas. Alguns militantes de importância primordial, como Zinoviev e Kamenev, opuseram-se com todas as suas forças e por todos os meios a essa nova vocação hegemônica do partido. A energia do desespero que mobilizaram para combater o que para eles não passava de uma perigosa tentação pôde mesmo fazer pensar que eles talvez tivessem uma espécie de presciência histórica com relação aos futuros stalinistas dessa tomada de poder, da ulterior degenerescência do ideal comunista aos olhos da massa e, por conseguinte, de um grave prejuízo que atingiu o movimento marxista revolucionário como um todo. Mas nem Lenin nem Trotsky se dispuseram a perder tempo com esses pressentimentos. Pela primeira vez em 15 anos, os dois voltaram a estar de acordo. Era preciso investir com rapidez e sem hesitação contra essa brecha e, por uma espécie de voluntarismo coletivo, obrigar a história a reconhecer irreversivelmente aquela ruptura revolucionária proletária, apesar da fraqueza do proletariado russo e sem cuidar das consequências sequer dos possíveis efeitos de bumerangue.
A hora da primeira revolução socialista devia ser soada. Em seguida, essa brecha foi fechada, o gume da intervenção bolchevique privado de força. Alguns vão pretender que nunca de fato a causalidade histórica das relações de força perdeu seus direitos nessa questão, que essa famosa ruptura significante, a ruptura leninista, não passou de engodo, bem como que a história permanece governada, em última análise, pelas mesmas leis da natureza, ou melhor, as leis que a imaginação positivista lhe empresta. Não obstante, essa ruptura continua a marcar nosso destino histórico, tanto pelo que nos trouxe no plano teórico e pela atualização que efetuou de uma eficiência da luta de classes, que até então permanecia relativamente hipotética, como por seus limites, seus aspectos contingentes, as cicatrizes e taras que nos legou e de que continuamos a sofrer por nossa incapacidade de superar seus efeitos de repetição. Toda a questão é saber de que perspectiva é oportuno voltar a esses momentos da história, saber até que ponto é preciso analisar as contingências de todo tipo que os marcaram e, ao mesmo tempo, determinar o peso relativo que deverá assumir para nós a factualidade cotidiana em nosso próprio empreendimento militante. Pode-se considerar preferível ater-se a certo nível de generalidade, delimitar, por exemplo, a análise da recuperação do bolchevismo pela simples causalidade histórica da relação vigente de forças e se contentar em desenvolver os temas clássicos, segundo os quais foi inevitável que assim acontecesse, considerando-se o fracasso da Revolução Alemã, da traição da social-democracia europeia, da fadiga das massas e assim por diante. Pode-se também imaginar outra via mais complexa que não se recusaria a cruzar ordens tradicionalmente separadas, que tentasse articular entre si as determinações econômicas, demográficas, sociológicas, inconscientes, etc. Nada, portanto, de fazer prevalecer um plano significante sobre outros, o papel do homem ou então o da economia. Não. Acompanhar passo a passo os encadeamentos significantes, as encruzilhadas, os cortes, os reencaminhamentos, as repetições, os recuos. Da exploração de uma tal investigação, em que o trabalho do historiador e do economista estaria em constante articulação com a elaboração de biografias psicanalíticas, estudos linguísticos, etc. Sairia talvez uma nova raça de analistas militantes que contribuísse para que o marxismo se livrasse finalmente da doença mortal que o paralisa, a da generalidade. Voltando à Revolução de Outubro, caberia aprofundar, sem ter medo de se perder em detalhes à primeira vista sem importância, quais foram as circunstâncias e o contexto da ruptura leninista. Que complexas redes de significantes estão diante dos bolcheviques prestes a dar início aos 10 dias que abalaram o mundo? Que obstáculos se interpuseram a eles e os fizeram assistir impotentes ao monstruoso refluxo do stalinismo que deveria desfigurar a revolução, paralisar, sabotar dezenas de movimentos revolucionários nos decênios seguintes? Cabe de início admitir, sem que isso em nada diminua seus méritos, que desde muito cedo, desde o começo da revolução, os bolcheviques se mostrarão incapazes de assumir, no respeito à sua política fundamental e seus princípios éticos, a condição das massas. Nessa fase paroxística de outubro de 1917, o aparelho do partido, ainda ontem modesta formação clandestina, teve de enfrentar as consequências dessa derrota generalizada e o cerco imperialista. Teve de erigir um embrião de Estado, dividido entre as necessidades do comunismo de guerra e a promessa de uma futura degenerescência do Estado proletário. Teve de formar às pressas um exército revolucionário, mas tendo que, por imperativos técnicos, foi ao menos assim que viram as coisas, integrar a seu Estado-Maior oficiais do antigo exército czarista e voltar praticamente a métodos militares clássicos. Foi ainda a esse mesmo aparelho do partido que coube, sempre segundo as concepções em vigor, a missão de coordenar estrategicamente e até de elaborar taticamente as lutas revolucionárias do mundo. Foi assim que ele improvisou, a partir de núcleos, de facções dispersas
e sem sequer contar com o apoio formal do partido de Rosa Luxemburgo, uma nova internacional, enquanto a social-democracia europeia estava longe de ter absorvido a crise pela qual passava. Ou seja, o aparelho estava em toda parte, sentia-se responsável por tudo. A concepção que os bolcheviques tinham das relações entre as massas e a vanguarda implicava que o Partido Revolucionário, na verdade, o aparelho, se pusesse à frente em todas as circunstâncias, falando em nome das massas, dirigindo-as, etc. Essas apreciações pedem análises aprofundadas das diversas regiões organizacionais, políticas, teóricas e éticas do bolchevismo. Poderíamos partir da ideia, que me parece inegável, de que o punhado de velhos bolcheviques conscientes de sua missão e que não se deixavam, salvo exceções, cegar pelo sucesso, mesmo assim, contribuíram por necessidade da propaganda e da coesão do partido para o surgimento de uma fantasmatização coletiva de onipotência que, nos recém-chegados ao aparelho, assumiu por vezes proporções megalomaníacas. O partido fora investido de uma espécie de vocação messiânica, fora escolhido pela história para julgar em todas as matérias o verdadeiro e o falso, para selecionar os bons e os maus militantes, etc. É igualmente necessário considerar concepções mecanicistas que reinavam na inteligência da época, de que é testemunha, por exemplo, a detestável imagem que ainda envenena o movimento operário contemporâneo da correia de transmissão, forma na qual se esperava que as organizações de massa se inserissem entre o partido e as massas, a fim de que as justas palavras de ordem passassem de um aos outros. O Partido Leninista, não mais do que qualquer outro, não estava preparado, sobretudo no plano teórico, para acolher e estimular um processo original de institucionalização, como o foi, na origem, o desenvolvimento dos sovietes. Por conseguinte, fosse o sindicato, a organização de juventude, a organização de mulheres, etc., não se saiu de fato do estilo tradicional. Nenhuma inovação institucional pôde se desenvolver de modo duradouro. Os sovietes foram liquidados no dia seguinte à tomada do poder. Com o passar do tempo, o resultado seria a eliminação e depois a perseguição de todas as oposições. E bem antes da morte de Lenin, banimento dos socialistas revolucionários de esquerda, dos anarquistas, da oposição operária, de facções do partido, etc. Na verdade, o resultado, na ausência de um contrapeso popular, foi o aumento canceroso de tecnocracias políticas, policiais, militares, econômicas, etc. A militarização do Exército Vermelho por Trotsky se seguiria seu projeto de militarização dos sindicatos e de instauração de um sistema de trabalho forçado. Tudo isso laboriosamente defendido a partir de considerações quase delirantes, como a que consistia em definir o trabalho dos servos feudais como tendo sido um fenômeno progressista. Caberia a Stalin fazer voltar à realidade todas essas belas coisas e, por cima do mercado, militarizar o partido, o Estado e a Terceira Internacional. O resultado foi, a partir de 1921, a Comuna de Kronstadt, universalmente conhecida e caluniada. Foi assim que Trotsky, transformado em leninista pela força da revolução, perpetuamente dividido em si mesmo, veio aplicar com feroz rigidez um bolchevismo caricatural, uma linha diametralmente oposta à que seguira como líder do soviete de Petrogrado, em 1905 e 1917. Mas, ao contrário de Lenin, quando inverteu sua linha, parece que a teoria cessou para ele de se ancorar na realidade, ou então só se ancorava depois do evento, tendo sua atividade literária a função, para resumir, de restabelecer uma sincronia retroativa. O certo é que ele se tornou o homem das situações impossíveis, viu-se literalmente possuído pela disciplina de ferro, pela mecânica regulamentar, o sentido da representatividade levado ao teatralismo, quando antes foram um dos mais virulentos denunciadores
do perigo de um substitucionismo político, que dizia ser inerente ao centralismo leninista. Os exageros foram, sem dúvida, consequência do fato de ele ser apenas um adepto recente do leninismo. Avaliado pelos velhos bolcheviques, ele foi levado a passar por todos os níveis de centralismo. Além disso, ele tinha, de modo geral, tendência a ser excessivo em tudo. O próprio Lenin julgou dever observar, a propósito de Trotsky, em seu testamento, depois de um claro elogio, a certeza excessiva e o gosto pronunciado, igualmente excessivo, pelo lado puramente administrativo das coisas. Lenin, menos teórico, em todo caso menos literário, e talvez com um menor controle direto sobre as massas do que Trotsky, nunca conheceu tamanha separação entre a teoria e a prática. Mudar de opinião, modificar uma linha política, não parecia para ele causar grandes problemas. Tudo nele tinha por centro a meta a atingir, sem desconhecer, longe disso, a diplomacia e os compromissos, no fundo, as questões pessoais não contavam, a começar pela de sua própria pessoa. Toda a sua história política testemunha essa atitude, mas esta talvez seja particularmente relevante no que se refere ao que vou denominar o momento da ruptura leninista fundamental, a de junho de 1903, ao final do segundo congresso do POSDR. Contudo, aparentemente, o mínimo que se pode dizer é que as coisas não correram aí segundo bases políticas e teóricas límpidas. A cisão estourou como um raio rompendo o céu azul, para usar uma expressão de Trotsky. Aparentemente, as coisas se desenvolveram à maneira dos clássicos acertos de contas nos grupúsculos. No espírito dos 58 delegados, observe-se que só 3 deles eram operários, reunidos em Londres por terem tido de deixar Bruxelas em função da polícia, tratava-se sobretudo de consolidar a constituição do partido. Tudo girou em torno da definição de militante, de uma divergência sobre 2 palavras de um parágrafo dos estatutos, e depois a querela passou ao número de membros do comitê de redação do Iskra, jornal revolucionário clandestino russo. Por razões de eficácia, que sem dúvida mascaravam segundas intenções políticas, Lenin desejava que fosse reduzido a 3. Foi a partir desse tipo de questões que se despedaçou o frágil equilíbrio que vinha sendo mantido, bem ou mal, pelos grupos fundadores do Partido Social Democrata Russo. É verdade que as coisas vinham fermentando há muito tempo, as divergências com os economistas, os quais, notemos de passagem, reuniam o essencial dos militantes operários do partido. Tinham sido objeto de acirradas polêmicas. O medo obsessivo que tinha alguns intelectuais do partido de pecar por revisionismo os levou a exagerar em demasia o risco, de resto imaginário, no contexto objetivo da Rússia czarista, de uma separação entre o trabalho nas empresas e a ação política. Houve ainda a disputa malsã que iria desembocar na exclusão do Band, Organização de Comunistas Judeus. O racionalismo dos dirigentes os impediu de compreender os desejos dos militantes judeus de conservar um mínimo de identidade organizacional. Deus, contudo, sabe como era precária a condição dos trabalhadores judeus na Rússia da época. No tocante a isso, a direção do partido pôs Trotsky à frente. A violência de suas intervenções lhe valeu o apelido de porrete de Lenin. É, porém, impossível retomar aqui, como seria conveniente, os detalhes de todas essas questões. Para resumir, a engrenagem era irreversível. Ruptura entre Martov e Lenin, depois entre Lenin e Plekhanov, e mais tarde entre Plekhanov e Trotsky. Tudo isso marcado por invectivas definitivas e fins de amizades de longa data. Apesar de tudo, foi a partir desse mau teatro, desse psicodrama em recipiente fechado, que veio à luz uma nova bateria significante, que se promoveu uma nova axiomática do movimento revolucionário, de que ainda somos em grande parte tributários. O que lá ocorreu repetiu-se alhures ao infinito. Enunciados se cristalizaram e se dissociaram definitivamente de suas situações de enunciação. Alçados à condição de enunciados dominantes,
Sua função passou a ser, depois, tender a controlar toda anunciação que representasse uma ruptura. Atitudes, todo um estilo gauche profissional, um gosto perverso pela rigidez de princípios associado a uma flexibilidade tática muito grande que por vezes beirava a duplicidade. Tudo isso foi lançado no mercado da subjetividade militante. Estou convencido de que os foneticistas, fonologistas e semanticistas conseguiriam remeter a esse evento a cristalização de certas características linguísticas, de certas maneiras, sempre as mesmas, de martelar fórmulas estereotipadas, seja qual fosse a língua empregada, e que permanecem no agir de inúmeros militantes de nossos dias. Uma nova variante da língua militante universal, uma língua especial e como, nasceu desse teatro um tanto absurdo. Essa língua deu forma a uma mensagem em ruptura, bem como consistência a um código antirrevisionista, anticentrista, etc. Ela também criou um campo de inércia, queria impor graves limitações à capacidade de abertura de militantes revolucionários formados nessa escola, justificando sua complacência cega com relação a palavras de ordem incisivas e que levou a maioria deles a desconhecer a função do desejo, primeiro para eles, no processo de sua própria burocratização, em seguida, para as massas, com relação às quais vão desenvolver uma atitude de dominação, de desprezo, amor e ódio do militante, que sabe tudo a priori e que se recusa sistematicamente a ouvir o que não for a linha. Droga militante, engodo sadomasoquista. O desejo das massas é feito, sem dúvida, de uma vontade de lutar, mas também de um saber que não coincide necessariamente com a linha traçada pelo partido, linha demasiado esquemática que ignora em demasia o imprevisto, situações e as relações de forças singulares, linha sem gozo, jouissance. Não que as massas em si sejam anarquistas, mas elas querem se bater à sua própria maneira, em seu próprio ritmo, de acordo com o gosto e o prazer que daí extraem, prontas a procurar os aparelhos quando se veem desorientados por alternativas indecidíveis ou então simplesmente quando perdem o interesse. A partir dessa ruptura fundamental, eis a máquina leninista lançada em sua trajetória. Caberá à história dar-lhe feições e consistência, mas sua codificação fundamental está, por assim dizer, fixada. E, no fundo, a questão com a qual nos debatemos é de saber por meio de que outra máquina, se é que deve haver uma, poderia ela ser substituída, uma máquina que seja ao mesmo tempo mais eficaz e menos perniciosa para o desejo das massas. Claro que não pretendo dizer que foi essa ruptura de 1903, e só ela, que atravessou a história do leninismo, do stalinismo ao maoísmo. As coisas evoluíram, sofreram inflexões, segundo as situações. Digo simplesmente que os significantes fundamentais, as rupturas-chave, tiveram com tal evento sua entrada na história. Além disso, há somente uma hipótese de trabalho que precisará ser submetida a detalhado escrutínio, remanejada e até deslocada. Trata-se apenas de ilustrar sumariamente uma possível direção de análise. Essa reserva não é só formal, insisto, pois não se trata de proceder com os mitos veiculados pelo movimento revolucionário contemporâneo, como o fazem, por exemplo, os psicanalistas com os mitos antigos, que tomam por referência absoluta e que pretendem reencontrar idênticos a si mesmos em todas as etapas e todas as regiões da fenomenologia do inconsciente. O que precisamente deveria ser esclarecido é o fato de que cada período permanece prisioneiro enquanto a interpretação revolucionária não tiver esclarecido de novo as coisas de mitos historicamente definíveis. Parti do complexo Boche e pude assim examinar o complexo de 1936 com suas variantes de Frente Antifascista, Frente Nacional Unida, Frente Popular e até o mito descolorido e oco da Aliança de todo o Povo, que envenena a luta anti-imperialista. Dessa vez, as coisas têm de ser remetidas, sempre do ponto de vista da determinação, de uma ruptura fundamental, vinculada com a precedente, a um processo que ocorreu na cabeça dos burocratas stalinistas quando eles simularam realizar
Um congresso da Internacional em 1935, o sétimo congresso, depois da tomada do poder por Hitler, do incêndio da Reichstag, o parlamento alemão, etc., não podendo mascarar por mais tempo o fracasso da orientação seguida a partir de 1929, Dimitrov se fez então arauto do abandono oficial das atitudes sectárias do célebre terceiro período para anunciar uma política exatamente inversa, que faria cair o conjunto do movimento comunista, dessa vez no pior oportunismo e, é claro, no diapasão da política de Moscou. Esta viria a capitular, como se sabe, no Pacto Germano-Soviético, chegando mesmo a negociar com o imperialismo a dissolução do que já não era mais do que uma ficção internacional. Desse complexo da Frente Popular, restou, igualmente, outra face idealizada, que poderíamos ilustrar tanto pela silhueta extenuada do militante das Brigadas Internacionais voltando da Espanha, para quem a amargura da derrota deixa muda a interrogação sobre a imensa e incompreensível traição, seja pela imagem rósea que viria a marcar inúmeras gerações do espírito da resistência, na manhã da libertação, mal libertos das ilusões do período de antes da guerra, do pacifismo, dos mitos de retorno à terra, expressão de um desconhecimento sistemático da dureza das lutas de classes e das batalhas imperialistas. Deixo aqui de lado a questão de saber se uma prática revolucionária poderia ou não se livrar de toda alienação a essas formações imaginárias coletivas que pontuam de alguma maneira o tempo da história, mas que podem também paralisar, inibir e até perverter as massas. Essa questão equivaleria a determinar quais seriam as condições de possibilidade do surgimento de grupos sujeitos capazes de dominar suficientemente sua própria fantasmatização para reduzir ao estado de fantasias transicionais, ou seja, marcados por uma finitude histórica assumida, que impedissem ao grupo de se deixar levar pelas fantasias de grupo dominantes e de se transformar em grupo sujeitado. Desejo insistir aqui na ideia de que um empreendimento analítico nesse domínio não teria de considerar apenas os enunciados históricos, tais como chegaram a nós, mas também as formas de constituição e de funcionamento de agentes de enunciação. Voltemos às poucas dezenas de delegados do segundo congresso do POS-DR. Eles eram manifestamente bem incapazes de olhar o próprio rosto e de dizer a si a verdade. E isso talvez em razão do próprio fato de que a verdade os envolvia de todos os lados. Será permitido um dia falar do principal deles, Lenin, sem correr o risco de ser insultado por todos, tentando explorar uma fase de sua existência que, por certo, foi um dos pontos de origem da ruptura fundamental que constitui o leninismo. Desejo falar do choque de sua vida, que foi na primavera de 1887, a execução de seu irmão gêmeo, Alexandre, principal responsável por uma tentativa de assassinato do czar Alexandre III. Louis Fischer mostrou bem na biografia de Lenin como a história oficial travestiu as posições relativas dos dois irmãos. Para os stalinistas, tudo é muito simples. Temos de um lado o terrorista Narodnik e do outro o jovem marxista que, quando da morte do irmão, faz a seguinte declaração solene: temos de agir de outra maneira. Este caminho não é o bom. Na realidade, até essa etapa, Volodya, o futuro Lenin, que só tinha 17 anos, não estava de modo algum engajado no caminho revolucionário do irmão. Por outro lado, eles não se entendiam bem, enquanto Volodya se apaixonava pelo jogo de xadrez, e por Turgueniev, Alexandre traduzia Marx para o russo, estudava o Capital e dirigia um grupo de militantes que se dizia influenciado tanto pela Narodnaya Volia, o grupo de Narodnik, como pelo grupo marxista de Plekhanov. Estamos longe das rosas imagens stalinistas. Alexandre, ao recusar-se obstinadamente a pedir a graça ao czar, tornou-se uma figura lendária entre os revolucionários russos. Portanto, só depois da morte do irmão, Volodya interessou-se por suas ideias e teria no começo as mesmas posições simpatizantes com relação aos Narodniks. E embora se tornasse em seguida seu inimigo figadal,
Por toda a vida, Lenin teria censurado pelos social-democratas legalistas sua inclinação para o terrorismo e as formas de organização clandestinas. Expôs uma ruptura bem real e queria provocar uma total reviravolta no futuro do brilhante estudante. Seria, sem dúvida, necessário remontar a esse ponto para perceber a diferença primordial, irredutível, da relação com o real, para além de toda a anunciação teórico-política entre um Lenin e, por exemplo, um Trotsky. Trotsky era todo um outro mundo, igualmente dividido, porém marcado por uma ruptura menos apreensível que se inscreve antes da ordem imaginária. Há muitos motivos para pensar que, durante toda a sua vida, sua condição originária de judeu o conduziu à busca de uma integração, de uma legitimação, pronto a correr o risco de uma identificação massiva com a imagem dominante. Não fora seu pseudônimo o mesmo de um dos seus antigos carcereiros da prisão de Odessa, que ele escreveu às pressas num passaporte falso, quando de sua fuga em Irkutsk, em 1902, podemos esperar, sem fazer tremer as almas sensíveis, nem revelar o racismo stalinista, que um dia a análise histórica se debruce mais profundamente sobre essa interrogação de Isaac Doscher. No curso dessa perigosa fuga, seria a identificação com o antigo carcereiro, satisfazendo no fugitivo uma necessidade inconsciente de segurança? Assim, talvez venhamos a dispor de melhores chaves para interpretar fatos aparentemente tão aberrantes quanto o motivo apontado por Trotsky para recusar no dia seguinte à vitória de outubro que lhe fora feita por Lenin de assumir a presidência do primeiro governo dos sovietes, de que era judeu. Ou então poderíamos ir além da interpretação um pouco rápida de Doscher, quando atribui a simples ciúme a recusa em assumir dessa vez a vice-presidência do Conselho dos Comissários do Povo, que Lenin, de abril de 1922 até a morte, lhe implorou que aceitasse a fim de contrabalançar a presença de Stalin à frente do aparelho do partido. Inibição matricial, seguida de outras, inúmeras, que fariam Trotsky, como Hamlet, se recusar o máximo que pôde a tomar de fato a ofensiva contra Stalin, apesar da insistência de Lenin, paralisado em seu leito de morte. Ele só se envolveria numa violenta luta contra a burocracia bem depois da morte de Lenin, e ainda assim apenas quando a situação atingira tal grau de podridão que de semelhante prova só se poderia esperar a morte. Se é verdade que os riscos dessa gravidade constituíram um argumento potencial do teatro do segundo congresso do POSDR, deixando-se pressentir no prolongamento de cadeias inconscientes que ali se apresentaram, compreende-se por que os atores se tornaram de súbito um tanto loucos, cegos por verdades históricas ameaçadoras, tendo tentado refugiar-se em formas estereotipadas de defesa, atitudes completamente estereotipadas. Situando Lenin, que pelo contrário parece ter saído mais forte da prova e mais decidido do que nunca a acabar com todo um estilo de compadre na social-democracia, ele escreveria, logo depois do Congresso, em Potresov, e agora, pergunto-me, por que motivo nos opomos uns aos outros como inimigos mortais? Quando me recordo dos eventos e impressões desse Congresso, tenho a consciência de ter agido com frequência por meio de impulsos coléricos, estupidamente, e estou pronto a reconhecer minha falta diante de qualquer pessoa, se pode chamar de falta, algo que foi provocado pela atmosfera, pelas reações, pelas réplicas, pelas lutas, etc. Não obstante, sem duvidar da sinceridade dessa proposta, pode-se pensar que, no fundo, ele não alimentava ilusão alguma sobre as possibilidades de reconstruir a porcelana. De seu ponto de vista, dele ultrapassara-se uma etapa. Claro que os antigos camaradas sempre poderiam voltar ao que ele considerava a maioria do partido, mas o fariam segundo as bases do novo centralismo, sem que nunca se pudesse questioná-las. Na verdade, os militantes que no começo não eram formalmente filiados à facção leninista refluiriam para o tipo de agrupamento incoerente que constituiria o menchevismo. Inúmeros dentre eles sairiam da prova definitivamente abalados, como foi o caso de Martov, antes militante de primeira ordem, que carregaria sua ambivalência para além de Zimmerwald,
e de outubro de 1917 até a morte no exílio, em 1923. Se pode considerar que desde essa época estavam cristalizadas as escolhas fundamentais do leninismo, não se pode dizer o mesmo das outras correntes de pensamento. É como se as alternativas presentes vivessem sempre à procura de suas personagens, encarnando-se com certa plasticidade, ora numa, ora noutras. O teatro militante de 1903 ainda estava longe de se transformar na imensa máquina devoradora de homens que deveria ser a Rússia pós-revolucionária, em que um processo pré-fabricado, teatro que seguia outras regras, anunciava a uns e a outros aquilo que eles, de uma vez por todas, seriam de ser para a história oficial. Algo que eles jamais foram. No ponto em que estamos, Stalin, por mais sem falhas que fosse, ainda não se tornara o protótipo e o líder de um pseudo-bolchevismo maniqueísta e sádico. Trotsky ainda não era aquele cuja voz se tentaria anular. Antes de assassiná-lo, as calúnias e mentiras tiveram, sobretudo, o efeito de esterilizar, em contrapartida, toda a possibilidade de enunciação verdadeira da parte dos stalinistas, ordenando-os, por uma espécie de mecanismo paradoxal, a sempre retomar, palavra por palavra, embora com certa defasagem no tempo, fora de seu contexto e deturpando-os, os enunciados trotskistas sobre a economia, a política internacional, etc. Kamenev e Zinoviev ainda não eram os centristas e traidores definitivos, que a única coisa que sempre fizeram foi esperar sua hora. Acrescentemos também que o próprio Lenin estava longe de encarnar a personagem rigorosa, partidária de um centralismo intransigente, que uma história um tanto simplista nos legou. Na verdade, em 1903, o centralismo estava no ar e estava até na moda na social-democracia. Não era o próprio venerável Plekhanov centralista e não alcançava o jovem Trotsky sucessos oratórios, sendo ainda mais centralista do que Lenin. Tudo isso não é apresentado aqui sem ordem e de maneira bem aproximativa, senão com o objetivo de ilustrar que é uma ruptura do tipo que haveria cindir, oficialmente em 1912, a social-democracia russa em dois partidos irreconciliáveis, com todas as consequências que isso teve sobre o desenrolar da Revolução, que uma tal ruptura poderia ter sido contradeterminada, muito tempo antes, nas Taglish, para usar a expressão de Freud, e em ordens completamente distintas das que são tradicionalmente tomadas pelos projetos da história, em particular no detalhe, mal evocado aqui do que chamarei de representação militante. Ela mesma, não mais do que a manifestação de significantes inconscientes, de enunciações potenciais, de corpos criadores, que incidiam sobre substâncias ainda insignificantes e que engendravam efeitos subjetivos que atravessavam sincronicamente toda a série histórica considerada. É como se a história só dispusesse, para resgatar sua diacronia, de pontos de apoio contingentes na forma de rupturas atualizadas, de modo mais ou menos inconsciente, pelos agentes coletivos de enunciação, que são os grupos sujeitos. No caso, para o período contemporâneo, os grupos militantes. Sem dúvida, se reprovarão essas formulações por redirigir a causalidade histórica para o lado corriqueiro das coisas. E nesse sentido, é verdade, é bem disso que se trata. Até que ponto as massas estão prontas a se sacrificar pelo lado grandioso das coisas e decididas a assumir suas tarefas históricas fundamentais? Sob que condições aceitarão elas formar como um só homem para realizar uma imensa máquina de guerra do tipo que varreu tudo à sua frente em 1917? A condição primeira, a falta da qual a pulsão de morte viria a se autonomizar em escala coletiva, não seria a de ter a garantia de que, em sua marcha, não se desprezasse precisamente o lado corriqueiro das coisas, que é para elas o sal, a vida, a fonte de seu desejo? Basta evocar aqui a gigantesca e interminável bebedeira da manhã da tomada do poder em Petrogrado, a consternação dos dirigentes bolcheviques. Claro que havia nisso algo de mortífero, mas também se poderia dizer que tem festas que merecem. O desejo, a subjetividade nesse nível de cristalização coletiva, é algo que permanece necessariamente à mão das massas
e que só pode entreter relações extremamente mediadas com objetivos históricos fundamentais que permanecem forçosamente pragmáticos e abstratos no momento em que são enunciados. A análise, assim como o empreendimento revolucionário, é algo que contribuiria para lançar uma ponte entre essas ordens disjuntas, entre o que se passa e o que se diz, ou melhor, entre o que não se passa e o que não se diz na ordem da palavra plena, no seio dos Estados-maiores militantes, de fato ou de direito, tudo isso, coisas que condicionam, por infelicidade, em medida demasiado larga, as possibilidades de expressão das massas, associadas à sua capacidade de autorrepressão mortífera em matéria de inovação, de espontaneidade e de desejo. Digamos a título de retomada, e sem poder nos estender mais, que o objetivo de uma tal análise seria a identificação e interpretação de coeficientes de transversalidade relativos às diferentes regiões sociais consideradas.